E aí, pessoal? Olá a todos, né? Tudo bem? Então vamos agora ver a parte 2, né? Como iniciar, né? Aula de educação artística, né? Como é que você pode fazer uma introdução motivacional de artes? Como é que você pode iniciar o arte no primeiro dia de aula, ou no primeiro dia do ano letivo? Então vamos ver a parte 2, né? Vamos ver a parte 2 como é que é. Então tá aqui. Essa parte 2 aqui, ela é mais assim, tipo é mais uma reflexão, né, que nós vamos ver nessa parte 2, que é dedicado mais assim à reflexão, que consiste no seguinte, né? Então tá aqui. Quando vocês olham aqui, ó, quando olha aqui, tá aqui. A parte 2 é relacionada fazer a relação da educação artística, né, com o processo de alfabetização. E depois temos aqui artes, né, educação artística em interdisciplinaridade com a educação física. Vamos ver como é que é isso. Qual a importância de você fazer artes em interdisciplinaridade com a educação física e que tem a ver justamente, né, com o processo aqui, o de cima, com o processo de alfabetização, né? Só para deixar logo essa dica logo no início, para, né, quebrar logo esse mistério logo no início. Então vamos ver como é que é, vamos desenvolver isso aqui. Então como é que o professor ele pode falar isso em sala de aula, falar isso aqui para o aluno no sentido de fazer uma reflexão de justamente assim, você está lá, o professor lá de artes, ele está ali ensinando, mas por que que tem que aprender educação artística? Por que que tem que existir educação artística, aula de arte, né, no currículo escolar, na escola, né? Então, o negócio é saber por que tem que se aprender educação artística, tá? Assim como a gente vê nas outras disciplinas também, né? Então, porque o que que acontece? Tem que deixar bem claro o seguinte, né, que quando a gente quer dar aula de, quando o professor ele quer dar aula de educação artística, o professor ele falando de sala de aula, tipo dizendo assim, olha turma, o que tem que deixar bem claro é o seguinte, que a gente, eu não quero transformar vocês, eu não quero que vocês saiam daqui como desenhistas, a intenção não é essa, né? Pode acontecer de alguns alunos desenvolverem esse dom, já nascer com o dom de desenhar, de já nascer, de ter o potencial, né, de saber se expressar, né, através de pintura, né, através de fazer o esboço num desenho. Então tem aqueles. Então, e é isso que acontece. Alguns vão se sentir despertados, né, para o dom do desenho, enquanto que outros não. E os que não despertaram o dom para desenho, é que deixar bem claro que não é a intenção não é transformar aquela pessoa, aquele aluno que não tem dom para desenho, em desenho, só se ele quiser, só se uma parte da turma quiser treinar, né, para ser um desenhista, tá certo? Então, a gente tem que deixar isso bem claro, tá? Então, vamos deixar bem claro que, então, uma coisa é que assim, uma coisa é estudar artes, né, ou educação artística, não é obrigar ninguém, né, a desenhar, né? Então não é esse o propósito, né, da aula de arte, de educação artística, né? Então é por isso que muitos alunos, né, ou alguns alunos, né, você vê, eles apresentam essa ideia, né, equivocada, né, e acaba usando a desculpa de que estudar arte é desnecessário. É porque falam assim, ah, poxa, então eu não vou estudar artes, eu não vou para que eu estou estudando artes? Eu não quero ser desenhista, mas isso aí já é uma desculpa que o aluno cria para ele não ter que estudar, né? Que ele acha que é desnecessário, ou seja, é uma coisa que a ideia equivocada que cria na cabeça desse, ou então às vezes acontece por influência que fala isso, tá? Então tem que acabar com essa ideia que quando o professor ele adota uma metodologia de ensino, ele tem que ter essa conscientização de que o aluno ele não está estudando uma coisa à toa em sala de aula, tá? Então não é nada é estudado à toa, tudo tem uma ligação com o dia a dia, né? Que vai ter com o seu mercado de trabalho e tudo, entendeu? Porque isso aí não vai ser, vamos dizer, ele vai trabalhar com uma área que não tem nada a ver com educação artística, mas foi graças à educação artística que ele conseguiu desenvolver o processo de raciocínio, desenvolvimento cerebral, capacidade de interpretação. É isso que a educação artística tem que passar, assim como as outras demais disciplinas também, tá? Para deixar bem claro isso, né? Então, aí o que que acontece, né? Aí reproduzem coletivamente as mesmas perguntas, né? Aí os alunos fazem aquelas mesmas perguntas, né? Aquelas perguntas retóricas, né? Por que que eu tenho que aprender artes? Aquela coisa, porque o que que serve arte na minha vida? Que foi muito falado aqui na primeira parte do vídeo, né? Então quem vai decidir ser um desenhista ou não é o próprio aluno. É o aluno que vai decidir se vai querer ter uma aptidão para arte, não. Mesmo que ele vai seguir uma carreira que não tem nada com arte, mas ele, às vezes ele gosta de desenhar, ele quer fazer desenho através de uma atividade de hobby, né? Pode acontecer isso, tá? Então, o que que acontece?
Vamos deixar, então, quando a gente fala assim no processo de alfabetização, vamos dizer, quando você tem, quando uma criança, né, inicia o processo de alfabetização, existem os pré-requisitos, né, que quando a criança entra já numa fase em que vai começar a ter todo aquele processo de alfabetização, de estudar as vogais, as consoantes, né, aprender a ler e a escrever, o que que acontece? Então temos na época do jardim de infância, né? Então antes nós temos o jardim de infância, né? Então o que que acontece? Quando na época de jardim de infância, né? Então a criança, né? Ela executa, né? Atividades, né? Com desenho, né? Trabalhos manuais, né? Apropriados para a faixa etária, né? Então você vê que a criança, né? Ela pode criar um desenho ou pintar o desenho já pronto, vamos dizer assim. Aí a gente pergunta qual é a finalidade disso, né? Qual é a finalidade que quando está no jardim de infância, antes do processo de alfabetização, né? Quando ela começa a desenvolver todo aquele processo que mexe com as figuras, né? Que mexe com as figuras geométricas, né? Então, qual é a finalidade, né? A finalidade é para desenvolver coordenação motora, né? E também o desenvolvimento do raciocínio. Então, isso são pré-requisitos, né? Que a criança desenvolve lá no jardim de infância. Então, é a mesma coisa que eu te perguntar. Então, para que eu tenho que colocar a criança no jardim de infância? Qual é a finalidade do jardim de infância, né? Então, o jardim de infância, que já existe a educação artística no jardim de infância, porque faz através de pintura, aí a criança rabisca, faz aquele rabisco, o rabisco que faz, não importa se o rabisco estiver bom ou não, se a pintura estiver boa ou não, tem até aquela criança que ela consegue desenhar direitinho, né? Pode ser que ela tenha aquela aptidão, e mesmo que não tiver, não importa. Importante tem que desenvolver para poder, tem que ali trabalhar, fazer trabalhos manuais para desenvolver a coordenação motora. É isso que tem que passar para o aluno, discutir isso. E o professor de arte tem que falar isso para qualquer tipo de série que for, até para uma turma de terceiro ano do ensino médio. Falar assim, ó, gente, quando vocês estavam lá no jardim de infância, o que que vocês faziam, o que vocês faziam trabalho manuais, desenhos, né? Que deixar bem claro que se vocês estão estudando artes hoje, de uma maneira, vamos dizer assim, mais avançada, que se estuda muito mais assim nas séries avançadas, né? São artes ligadas mais com estudo de geometria, estudo aquelas figuras planas, é, figuras em 3D, né? Então, que você tem, né, os poliedros, aquela coisa toda. Então, o que que acontece? Então, se chegou nesse estágio avançado, é porque lá no jardim de infância você já estava já desenvolvendo a coordenação motora logo ali, né, no jardim de infância, tá? Então, o que que acontece, né? Então, quando o professor ele fala tudo isso em sala de aula para os alunos, eles acabam se interessando, acaba despertando o interesse, tá? Então, uma outra coisa, né, que tem que ficar bem claro, que é o seguinte, né? Quando a gente fala aqui, né, a respeito aqui do processo aqui, ó, de alfabetização, né, a relação da educação artística com o processo de alfabetização, que é o seguinte, a gente tem que deixar bem claro o seguinte, que processo de alfabetização, o que que é? É você ler e escrever, e tem uma outra coisa também, que é saber aritmética, né? É quando se estudam as 4 operações matemáticas, tá? Então, isso aí é quando você já entra já num ciclo, né? Já sai do jardim de infância e para outro ciclo, aí você começa já a ter esse outro tipo de atividade, né? Então você vê que ler, escrever e já saber aritmética, que estudam as 4 operações matemáticas, né? Mais, menos, divisão, multiplicação, o que que acontece? Então é o ponto de partida, né, para o desenvolvimento do cérebro e desenvolver o raciocínio, né? Então, que acontece? Então, para isso acontecer, né, são necessários, né, alguns pré-requisitos, né, é, que irão ser encontrados em 2 disciplinas, né? Então, o que que acontece? Então, para acontecer isso, todo esse processo já desenvolver o raciocínio que começou lá no jardim de infância, então, de você desenvolver o desenvolvimento do cérebro, do raciocínio, você ter coordenação motora, né? Então, onde você encontra mais tem que, para isso acontecer, tem que desenvolver alguns pré-requisitos, né, que você encontra nas disciplinas de artes, educação artística e educação física, tá? Educação física. Então, o que que acontece? Então você vê que essas duas disciplinas, né, elas trabalham juntamente, né, vamos dizer assim, nos primeiros contatos, né, escolares, né, nos primeiros contatos escolares, né, no jardim de infância. Então, é nessa fase, né, que se deve ter o máximo aproveitamento para a criança, né, quando você do jardim de infância, né, para a criança
Então, o que que acontece, né? Então é nessa fase que se deve ter o máximo aproveitamento para a criança, né? Para a criação de novas metodologias, né? Voltadas para jogos educativos, né? Atividades de desenho, gincanas também, tá? Então você vê que o trabalho com artes, né? E educação física, o que que acontece, né? Ele vai servir de base, né? De ponte para o início do processo de alfabetização. Ah, então a criança está lá no jardim de infância, então é por isso que ela tem que fazer toda aquela atividade de pular, fazer aquela ginástica toda e depois, após exercício, né, que a criança ela corre, né, ali usa também os trabalhos de jogos educativos também, que tem a ver com educação física. Então tá, aí faz as gincanas também, aí pega, forma um grupo ali, forma 3 grupos, 4 grupos de crianças lá, aí cada uma faz uma atividade ali, outra ali, e depois tem aquela atividade de ela sentar ali na mesa, né? As crianças todas sentarem ali na mesa e começar a fazer o trabalho artístico, né? De já trabalhar na parte já de para ter o pré-requisito para poder preparar a criança para poder ela entrar para outra fase, né, saindo do jardim de infância para começar a ler, escrever e já aprender as 4 operações matemáticas, né, que é a aritmética. Né? Então, o que, que acontece? Então é isso que acontece, que o trabalho, né, como eu falei, que o trabalho com arte, né, e educação física, ela vai servir de ponte, né, para o início do processo de alfabetização, tá? Então você vê que por isso é importante, né, a participação, né, dessas duas disciplinas, né, nos processos, né, vamos dizer assim, nas primeiras fases escolares, né, para que a alfabetização seja mais eficaz, né? Então, após a alfabetização, né, você vê que as etapas seguintes, né, elas vão permitir o contato com atividades matemáticas, tá? Atividades matemáticas, né, para se chegar à geometria, né, que essa geometria, né, que é um assunto que será discutida na terceira parte sobre educação, na aula, né, como iniciar a educação artística, né? Então, o que que acontece? É o que eu falo novamente, né? É, quando tudo isso, né, vamos dizer assim, quando tudo isso não é falado, né, para o aluno, o que que vai acontecer, né? Quando o professor de arte, né, em sala de aula, né, isso nada é falado para o aluno, né? O que que vai acontecer com o aluno, né? Ele vai crescer somente biologicamente, ele só vai se desenvolver biologicamente, né? Ele vai se desenvolver biologicamente, né, sem desenvolver a intelectualidade, né, muito menos a inteligência emocional, tá? É por isso que quando você faz todos esses trabalhos, né, da arte com a interdisciplinaridade, né, interdisciplinaridade com a educação física, então o objetivo mesmo, né, tudo é fazer o preparatório, né, para ele começar a desenvolver a intelectualidade desde a raiz, desde cedo. Então, quando essa etapa, quando é, é, passa essas etapas todas, ou seja, quando essas etapas são cortadas, né? Aí quando o aluno chega num ciclo mais avançado no ensino fundamental, até quando chega no ensino médio, ele não vai desenvolver o raciocínio, a intelectualidade de uma maneira completa, tá? Então, quando formos para a terceira parte em relação a que a gente vai ver, que é a artes em equivalência com a geometria, que nós vamos ver na terceira parte, tá? Então tá aqui que a gente vai ver, né? A gente já mostra aqui, ó, o esquema aqui direitinho, ó, que a gente vai ver a respeito disso aqui tudo, né? A respeito aqui, né? Falando aqui, ó, dos esquemas, né? Falando aqui, ó, falando aqui das figuras, né? Tá aqui, ó, falando aqui, tá? Aqui, ó, e a respeito aqui também, ó, que a gente vai ver tudo isso aqui, tá? De modo que, porque fazendo esse desenvolvimento, né, de ter contato sempre com as figuras geométricas, né, que a arte, esse que é o objetivo da arte, né, para poder sempre ter essa visualização, você ter uma visualização tridimensional, então isso ajuda muito no processo de capacidade de raciocínio. E com isso, o aluno ele vai conseguir entender qualquer aula que ele for assistir de outras disciplinas, de matemática, de física, de química, de biologia, em língua portuguesa, idioma, o inglês, né? História, geografia, sociologia e filosofia, né?
e propriamente, né, a educação artística, né? Tem muito assim na parte teórica. Então, tá bom, pessoal? Então, essa foi a segunda parte, né, que foi assim, foi dado assim, mais assim, essa segunda parte foi mais como uma reflexão que o professor ele pode falar isso em sala de aula, debater com os alunos, que é muito importante, o aluno vai entender o porquê que ele teve que aprender lá nas primeiras fases, né, em contato com a vida escolar, né, e por que ele tinha que passar por tudo aquilo, justamente que são os pré-requisitos para que ele chegasse já num ciclo, né, de alfabetização, tá? Então, pessoal, um abraço, obrigado e até lá.